Peraí. Você já assistiu meu vídeo anterior? Se não, vai lá ver, porque isso é uma parte 2. Então corre lá agora e depois volta aqui. O meu vídeo vai estar aí no card. Oi, eu sou a Gabi e... vocês realmente gostaram do último vídeo. Até canais que eu assisto e que são muito maiores do que o meu reagiram ao vídeo. Que bizarro. Até o Marcos reagiu ao vídeo. Sério. Obrigado demais, galera. Não sei nem como agradecer. Fico muito feliz que tenham gostado do meu vídeo. Mas enfim, como eu disse, ainda tinha muita coisa pra falar sobre esse tema. Tipo, eu não falei nem metade das coisas que tinha separado. Porque eu não queria passar dos 15 minutos. Eu tava com medo de não terem paciência de me ouvir falando por tanto tempo. Mas aparentemente eu tava meio errada, né? Bom, antes de tudo, eu queria comentar sobre um detalhe que deixei passar com relação ao jogo Batman Arkham City. Algumas pessoas comentaram que a Arlequina queria matar o Batman porque ele sem querer fez ela perder o bebê. E eu realmente não tava lembrando disso. Como isso era mais uma teoria baseada em easter eggs do jogo e não algo realmente explícito na história, eu não tinha percebido isso de verdade. Então, eu só sabia por comentários de pessoas na internet, que eu via muito tempo atrás, então eu realmente não lembrava disso, por isso eu nem considerei isso no vídeo anterior. Mas, então vamos explicar o que é esse negócio aí. Acontece que em um momento do jogo, lá na igreja, a Arlequina tenta atacar o Batman dando um chute nele. Daí, você tem que reagir e derrubá-la no chão. Então dá pra perceber que quando ela cai, ela coloca a mão na barriga. Mais pra frente, podemos achar um teste de gravidez com resultado positivo do lado de um manequim com um dos uniformes da Harleen. Avançando mais ainda na história, lá na DLC da Arlequina, podemos ver vários outros testes indicando negativo. E daí você pode deduzir que ela perdeu o bebê por causa da reação do Batman lá naquela cena da igreja. Mas, como eu disse, é só uma teoria. Porque, primeiro, o fato dela colocar a mão na barriga pode ser só uma reação automática. Se você leva um soco na cara, por exemplo, automaticamente vai colocar a mão no rosto como um reflexo. Segundo, que no lugar onde tem os inúmeros testes negativos, podemos ver que na caixa do produto está escrito que o teste pode dar falso positivo. Acontece que essa mensagem não estava lá quando o teste deu positivo, então eles mudaram as informações da caixa. Eu acredito que eles tinham pensado nessa ideia da Arlequina ter um filho, acabaram mudando de ideia ou algo do tipo, até porque a DLC foi lançada um ano depois do jogo. Então, a minha interpretação disso é que ela viu que poderia ter um filho e isso simplesmente surtou. Começou a fazer vários testes, mas... para a infelicidade dela, era só um alarme falso. Mas, como eu disse, não dá pra ter certeza de nada, porque é uma teoria apenas. Então, isso não anula o que eu falei no vídeo anterior. Porque, das coisas que a gente tem confirmadas, o único motivo que ela teria de odiar o Batman era por causa do Coringa. Então, por isso não faz muito sentido ela matar o Batman naquele jogo. Ela não tem muitos motivos pra odiar ele de fato. Aliás, eu sei que a gente tá falando da franquia Arkham, mas eu acabei lembrando de uma cena no Animated Series que a Arlequina agradece o Batman por existir. Sério, isso realmente aconteceu. Foi no episódio Julgamento. Se liga só na cena. Só queria dizer que se não fosse o Batman, não teria um Coringa. E eu jamais teria o meu pudim. Obrigada, Batman! Bom, voltando aos jogos, mesmo se isso fosse confirmado, se algum jogo falasse que o Batman realmente tirou a vida daquele bebê, ainda assim, a cena da morte do morcego em Esquadrão Suicida continuaria não fazendo muito sentido. Pelo menos, não do jeito que eles fizeram. Supondo que aquilo realmente aconteceu. Então, por que eles nem sequer mencionaram nada sobre no monólogo que a Arlequina fez antes de atirar? Daria muito mais peso à cena. E aí sim, teria uma motivação válida pra ela. Mas não, a motivação dela é simplesmente: ai, eu sou muito mais foda do que você. Sério que eles não pensaram em nada melhor do que a Arlequina simplesmente falando que ela é incrível, que o Batman é um lixo? Assim, apesar de eu não achar a ideia do bebê tão incrível assim, dava pra trabalhar melhor ela nesse jogo e deixar ela realmente bem mais interessante. Então, eu acho que os escritores desse jogo novo nem sequer pensaram em adicionar esse drama da Arlequina ter perdido o filho. Por coincidência, tinha esse easter egg no Arkham City, que daí surgiram as teorias e que talvez daí poderia justificar essa cena. Mas, realmente são só teorias em um jogo que não faz referência nenhuma a essas teorias, então, Inclusive, esse jogo recebeu tanta review negativa que os caras meio que voltaram atrás. Que parece que na última DLC do jogo, a Liga da Justiça eram todos clones do Brainiac. Então, não eram eles de verdade, né? Basicamente, os caras viram que deu merda e tentaram consertar no último segundo. Mas aí já era tarde demais. Ninguém mais lembrava desse jogo. Bom, acho que sobre Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça eu já falei pra caramba, né? Agora sim,
sim, vamos pras HQs. Em Louco Amor, calma, eu sei, eu já falei pra caramba desse quadrinho. E eu vou falar de outros ainda. É que faltou comentar de uma coisinha dessa história. Tem uma parte em que a Arlequina está imaginando como seria uma vida perfeita pra ela. E é isso aqui que vem na mente dela. Primeiro, a gente tem duas crianças muito esquisitas, que seriam os filhos dela. E uma tá atacando veneno na outra. Bem normal, né? Também podemos ver o Coringa ainda como um Coringa de fato. O que é bem interessante porque ela não imagina como alguém normal em seu futuro perfeito. O que só mostra que ela nunca quis consertar ele, trazê-lo pro lado do bem. Na verdade, ela gosta da versão malvada dele. Tanto que no diálogo dessa página, a irmã tá chorando por ajuda porque o seu irmão tá simplesmente tacando veneno nela, né? E o que o Coringa responde? Ah, joga veneno nele também. Então, esse definitivamente é o vilão que a gente conhece. E a Arlequina ter imaginado ele assim e não em uma pessoa sã, na verdade, não só ele, mas a vida perfeita dela ser esse caos que nós estamos vendo, só comprova que ela gosta desse caos, dessa loucura. No primeiro filme do Esquadrão Suicida, tem uma cena que mostra a vida perfeita dela também. Mas, diferente daqui, lá ela realmente pensa em um futuro bonito. Acredito que esse filme tenha influenciado bastante as pessoas a acharem que a Arlequina era uma daquelas mulheres que acham que pode consertar o cara. Mas a real é que ela nunca quis isso. Inclusive, nesse filme tinha uma cena que infelizmente foi deletada. Uma das poucas coisas desse filme que eu achei realmente bacana e os caras deletam. Vai entender. Nela, vemos mais o passado da Harley desse universo. Ela está perseguindo o palhaço com o objetivo de parar o carro. Então ela entra com a moto na frente. E o Coringa sai pra conversar com ela. E ele fala uma coisa bem interessante, que é... I am not someone who is loved. I'm an idea. E pra tentar provar pra ele que ela pode ser má, a Harley mata um caminhoneiro que vai lá reclamar que eles estavam bloqueando o trânsito. Logo depois, ela aponta a arma para o Coringa. E como esperado, ele não fica nem um pouco nervoso. Na verdade, ele incentiva a Arlequina a atirar. Essa cena me lembrou bastante aquela cena do Cavaleiro das Trevas, em que o Coringa pede pro Batman atropelar ele com a moto. É óbvio que o Jared Leto não chega nem perto da atuação do Heath Ledger, mas acho que deu pra entender a comparação. Depois disso, com a Arlequina percebendo que o Coringa não se importa nem um pouco se ela vai matar ele ou não, ela diz pra ele... E a resposta pra essa pergunta dela é sim, o Coringa odeia sentimentos. Por isso ele, entre aspas, odeia a Arlequina. Na HQ intitulada Arlequina, apenas Arlequina, esse é o nome do quadrinho, bem criativa, né? Escrita pelo Paul Dini, nas páginas 22 e 23, o Coringa prende a palhacinha em um foguete pra mandá-la pra lua. É exatamente o que você ouviu. Mas o que eu quero mostrar aqui não é o plano insano dele, e sim o motivo por trás desse plano. Ele diz que percebeu uma mudança no seu comportamento por causa de estar desenvolvendo sentimentos pela Arlequina. E como eu disse, ele odeia esses sentimentos, alegando que eles o machucam e o deixam confuso, distraem dos seus objetivos. E aí ele lança o foguete para mandar esses sentimentos pra longe. Eu sei, é bem insano. Mas até que é de se esperar algo assim dele, né? O mesmo cara que arrancou a própria pele. Então faz sentido que uma pessoa tão problemática quanto ele ache plausível matar a pessoa que ama. Mas, na verdade, isso é uma coisa bem frequente na relação dos dois. Em vários momentos eles tentam se matar. Tem um episódio da série animada chamado Arlequinate, em que a Arlequina ajuda o Batman a encontrar uma bomba atômica que o Coringa escondeu em algum lugar de Gotham. Acontece que nesse EP, ela fica com raiva do Coringa porque o plano dele era explodir Gotham e fugir, deixando tudo pra trás, inclusive as suas hienas. Então ela se volta contra ele e tem a chance de ouro de matar o palhaço, mas era apenas uma arma falsa. Antes dela atirar, o Coringa fica provocando ela, que nem lá na cena do Cavaleiro das Trevas que eu comentei, duvidando se ela teria coragem de fazer isso. Acaba que no final, ele sai ileso. Só que o mais interessante é a reação dele depois disso. Ao invés do Coringa ficar bravo e se livrar dela logo, já que, bom, ela tentou matá-lo, né? Ele age como se nada tivesse acontecido. Eles se abraçam felizes da vida e o episódio acaba. Ou seja, ambos são bem, digamos, birutinhas das ideias, a ponto de quererem matar um ao outro e isso servir como incentivo para ficarem juntos. Na verdade, os dois têm até a mesma visão maluca de mundo. Na HQ, o diagnóstico da Dra. Quinn, que inclusive é o quadrinho mais recente desse vídeo, de 2014. Eu realmente me surpreendi com isso, porque parece algo da era clássica, de tão bom que é. Nele vemos 20 páginas do Batman e da Arlequina apenas conversando sobre o que os motiva a serem o que são e fazer o que fazem. A Arlequina dá uma de psiquiatra e começa a fazer várias perguntas sobre o passado do morcegão, pra entender melhor o seu inimigo. Mas assim, ela não descobre nada que a gente já não saiba. Faz mortes, trauma, blá blá blá. Agora, o que realmente importa pra gente nesse vídeo é
qual será a motivação da palhacinha? Na página 14, Batman pergunta: então, violar a lei a excita ou é tudo para fazê-lo feliz? E ela responde: você não sabe o que é liberdade. A sensação de fazer o que você quer, quando você quer, é incomparável. Ou seja, ela não infringe a lei porque está com o Coringa. Ela está com o Coringa porque infringe a lei. Depois o morcego pergunta por que dessas roupas de circo. E a Arlequina diz que os palhaços são os únicos que enxergam o mundo como ele é, uma piada. O Batman chega a perguntar se ela pensa que suas vítimas acham isso engraçado. E ela responde que a culpa não é delas se não entendem a comédia. Então, a Harley tem esse mesmo pensamento maluco do Coringa. Não é como se ela amasse ele e tivesse que agir dessa forma para agradá-lo. Ela é assim porque gosta de ser assim. Para finalizar, na página 17, Batman pergunta de uma vez por todas se ela é uma vítima do Coringa ou está lá por escolha própria. E ela responde que não é capanga e nem vítima. Só uma coisa que eu senti necessidade de ressaltar sobre essa HQ é que ela é e não é canônica ao mesmo tempo. Porque essa série de quadrinhos na qual ela faz parte buscava trazer essa versão mais clássica dos personagens. Então, ela foi totalmente baseada na versão lá do Paul Dini e do Bruce Timm. Acontece que, como em 2014 a Arlequina era desse jeito aqui, esse quadrinho ia ficar desconexo do que estava acontecendo nas histórias principais da personagem na época. Então, preferiram só lançar a HQ sem explicar de fato em que universo se passava. Mas, pelos personagens, histórias, ambientação, dá pra deduzir que o objetivo era se passar nesse universo da série, ou pelo menos em algo bem próximo disso. Eu quis comentar isso porque não quero omitir informações só para corroborar com o meu argumento. Então, perante a isso, fica para você decidir se essa HQ é válida para discussão ou não. Mas eu acho que independente se você considerar ou não essa HQ, com base em todas as coisas que eu falei nesse e no vídeo anterior, a Arlequina é uma vilã. Ela vê crimes, mortes e o caos como forma de piada para se divertir. E o Coringa foi apenas um empurrãozinho que ela precisava para enlouquecer de vez. Bom, encerrando finalmente esse assunto, ainda temos outro obstáculo pela frente. Provavelmente muito mais polêmico, inclusive. Arlequina e Hera. Faz sentido? Eu não falei quase nada sobre isso no vídeo anterior porque sabia que seria algo bem complicado de explicar, já que qualquer coisa que eu fale aqui vai vir alguém me acusando de crimes ou alguma coisa assim, simplesmente por discordar. Então, peço que ouça o que tenho a dizer. É fato que as vilãs eram amigas no desenho e HQs antigas. Destaque para amigas. Elas já assaltaram bancos e até já roubaram o cartão de crédito do Bruce Wayne. O mais bizarro dessa história, inclusive, é que ao invés de elas comprarem alguma coisa bem cara, ou sei lá, fazer uma transferência dessa grana toda pra conta delas, as duas preferiram gastar a herança bilionária de Bruce Wayne com roupas. Mas enfim, as duas eram parceiras de crimes. Às vezes, a Arlequina até ia reclamar da vida dela pra Era Venenosa, mas na maioria das vezes, elas se uniam apenas para assaltar alguma loja ou qualquer coisa do tipo. Então esse negócio de relacionamento veio só depois da reformulação dela lá dos Novos 52 pra frente. Tanto que a Arlequina deixava bem claro que gostava de homens, tipo, bem claro. Olha pra essa página aqui, por exemplo. Ela foi tirada da HQ A Aposta, de 2001, escrita também pelo Paul Dini. Isso aqui que a gente tá vendo é a cela da Harley no Arkham. Acho que esses pôsteres já são autoexplicativos, né? Nem preciso dizer que isso já é uma boa prova de que ela gosta de caras. O melhor são os balões de diálogos nessa página. Ai, tô me sentindo sozinha e triste, e ninguém me ama. Que saudade do Sr. C. Droga, no fim das contas, é só falta de homem. E isso aí veio da boca da personagem que hoje é vista como um símbolo para a comunidade LGBT. Bizarro. E não acaba por aí. Toda a história desse quadrinho é que as duas apostam $1 se a Hera seria capaz de beijar todos os caras existentes no asilo Arkham. Então a Ivy beija o primeiro cara. Logo depois a Arlequina beija esse mesmo policial. A Hera até fica brava por ela ter roubado, entre aspas, o beijo dela. E a Harley só responde com: foi mal, eu estava necessitada. Sério, eu nem sei o que comentar sobre isso. Bom, como sabemos, a Hera tem aquele feromônio lá que deixam os homens hipnotizados. Então, essa aposta já tá ganha pra ela. Ela beija todo mundo do Arkham. E a Arlequina fica bem brava. Exibida do caralho. Até que o Batman chega com o Coringa. Ele prende o vilão e vaza. Ou seja, tem mais um homem no asilo Arkham que a Hera não beijou. E como a Ivy é uma amiga muito legal, ela vai beijar o Coringa. A Harley começa a dar chilique, implorando pra ela não fazer isso. Acaba que ela fica enojada com o jeito que ele tava falando sobre a Arlequina e desiste. No final das contas, o Coringa tava dizendo aquelas coisas por causa do ventríloco que tava controlando ele. Mas enfim, como dá pra perceber, a Harley deixa
bem claro do que ela gosta. Tá que ser perdidamente apaixonada por um cara já era pra ser informação suficiente pra chegar nessa conclusão, mas tudo bem. Uma outra coisa a se ressaltar nessa HQ é que a Arlequina é bem assanhadinha, né? Isso é uma característica que foi totalmente deletada nas versões atuais. A única obra recente que eu me lembro de ter trazido esse traço da personalidade dela foi no Batman Assalto em Arkham. Lá ela fica com pistoleiro, seduz um monte de cara e tudo mais. Mas no geral, a grande maioria das histórias atuais não trazem isso. E acredito que seja muito por causa de terem medo de ser mal visto pelo público. Nossa, a personagem é uma mulher de bandido desgraçada que sai com um monte de cara e se sexualiza pra caramba. Esse não é exatamente um título positivo pra se referir a alguém. Então, pra não dar problema, vamos deixar ela mais de boa, mais coitadinha, é mais fácil, né, dona DC? Então, com relação à Arlequina, sempre ficou bem claro que ela gosta de homens. Isso na versão clássica, antes da reformulação. E tem vários outros exemplos de histórias em que ela fica atraída por outros caras. Mas, e a Era Venenosa? Bom, a Era é um caso mais extremo. Não é que ela não goste de homens. Na verdade, ela não gosta de seres humanos como um todo. Tanto homens quanto mulheres. Ela odeia todo mundo igualmente. Inclusive, é isso que é tão interessante na personagem. Porque ela é um ser humano, mas ela odeia os seres humanos. Então, uma certa hipocrisia no seu discurso. Mas, na sua primeira aparição, na HQ Batman with Robin the Boy Wonder, Cuidado com a Era Venenosa, ela acaba gostando não só de um, mas de dois caras. O Batman e o Bruce Wayne. Eu sei que são a mesma pessoa, mas ela não sabia. E a Ivy convida os dois para se encontrarem e brigarem pela mão dela. Acaba que ela é presa pelo Batman, porque durante a história ela cometeu vários crimes, ela mesma se autodenomina inimiga pública número 1, então por conta disso ela passa a odiar o morcego. Mas com o tempo, a Era Venenosa foi se tornando mais relevante, e aí desenvolveram uma personalidade mais única pra ela. Já que inicialmente, assim como a Arlequina, a Ivy era para aparecer nesse quadrinho e só. Por isso que ela era meio genérica no começo. Eu gosto de comparar a Era Venenosa com o mito das sereias. Elas são seres que seduzem e atraem os marinheiros para o fundo do mar através de sua voz. E a Ivy não é tão diferente disso. Ela seduz os caras com os feromônios dela lá. As sereias, assim como a Era, veem suas vítimas apenas como presas mesmo, sem nenhum tipo de afeto. A principal diferença é que a Ivy é uma ecoterrorista, é como se ela fosse uma versão maligna das sereias. Então a Era só ama as plantas mesmo. Qualquer outra merda aí fica abaixo da natureza em uma escala de importância pra ela. E de novo eu vou ter que citar aqui o episódio Julgamento, em que os vilões estão tentando botar a culpa no Batman por terem se tornado maus. Então, pra corroborar ali com o argumento dela, ela tenta fingir que não odeia tanto assim os humanos e que apesar de gostar de plantas, no final são só plantas. Mas a promotora escancara a mentira dela. Ela vai tirando pétala por pétala de uma rosa, até a Era se descontrolar e atacar ela. Não é à toa que ela chama as pessoas de assassinos por apenas arrancar uma folha de uma árvore ou algo idiota do tipo. Tanto que tem um quadrinho que a Ivy e a Harley estão fugindo do Batman. Daí no desespero, a Arlequina pega a primeira coisa que ela vê e taca na cabeça do Batman, com o objetivo de tentar nocauteá-lo, né? E pra infelicidade dela, era um vaso de plantas. Daí, durante o resto da história, a Era fica pensando em inúmeras formas de como matar a Harleen, só porque ela quebrou a droga de um vaso de planta. Então assim, a Era pode até simpatizar com a Harleen, mas se ela tiver que escolher entre uma planta e a Arlequina, foi mal aí, mas a palhacinha vai de F. Fora que pra ficar com a Ivy, a Harleen teria que abrir mão da coisa mais importante pra ela, a sua liberdade. O tanto de coisas que são feitas de plantas não tá escrito, e ela teria que abrir mão de tudo isso. Naquele EP em que elas torram o dinheiro do Bruce Wayne, era Natal, e a Arlequina queria comprar uma árvore de Natal. Mas daquelas de verdade, sabe? Não de plástico. Só que ela não pôde, porque a Era surtou quando ela simplesmente falou que queria uma árvore. Beleza, que no episódio a Harleen respeita a decisão da Era, mas ela claramente fica muito triste. Agora pensa conviver com alguém tão extremo assim todos os dias. Ainda mais a Arlequina, que preza tanto pela sua liberdade. Então, com base em tudo isso, acho que você pode concordar comigo que esse casal não daria muito certo. Porque a maioria das pessoas que defendem esse casal fala que é muito mais harmônico do que Coringa e Arlequina. Mas se esse casal fosse desenvolvido com base na personalidade original dos personagens, ele seria tão merda quanto Coringa e Arlequina. Afinal, são casais de vilões, com temperamentos muito extremos, que resolvem tudo na base da violência, da vingança. Então isso jamais daria certo. Inclusive, provavelmente a produção que mais deixou esse casal famoso foi a série da Arlequina, né? Eu cheguei a comentar brevemente sobre essa série no último vídeo e disse que tinha gostado da primeira temporada. E eu realmente gostei, mas não pelos motivos que vocês acham. Desculpa de verdade pra quem gosta dessas versões da Arlequina e da Era, mas pra mim, elas são simplesmente insuportáveis.
principalmente a Arlequina. Como eu disse, não sou a maior fã desse casal, e também acho que as personagens nessa série foram estragadas pra caramba. Mas então por que mesmo assim eu gostei da primeira temporada? É importante enfatizar a primeira temporada, porque depois da primeira temporada fica realmente uma merda, assim, nada se salva. Mas eu gostei do começo por causa dos personagens secundários. Olha, eu sei que ele é bem abestado, mas eu achei o Homem-Pipa tão engraçado. Tem aquele cabeçudo que também tem os seus momentos, e o Bane, que não tem nada a ver com o Bane que a gente conhece. Mas realmente, tem que admitir que eu achei engraçado ele com vozinha fina. A partir da temporada 2, a série ficou uma merda, porque foi ficando cada vez mais difícil de aturar essa versão da Arlequina. Ela é realmente bem irritante, pelo menos pra mim. E se você acha que essa série fez bosta por colocar a Arlequina na Bat-Família, então você vai surtar quando souber que nas HQs ela já foi um membro da Liga da Justiça. Tipo, a Liga da Justiça, o maior grupo de heróis da DC, e a Arlequina tá lá. A Arlequina! Tem também um outro quadrinho em que ela vira um anjo da retribuição. Sim, um anjo. O pior é que nem levam isso na brincadeira. Realmente tem uma trama séria com a morte da mãe dela e ela querendo usar os poderes de anjo que ela ganhou pra ressuscitá-la. Então eles realmente estavam levando isso a sério. Transformar a Arlequina, uma assassina louca, que tem o sangue de milhares de pessoas nas mãos, em um anjo, é simplesmente uma das ideias mais estúpidas que eu já vi. E calma aí que piora. Vocês já ouviram falar na HQ Harley Quinn Puntacular, silencioso mais mortal? Acredite se quiser, mas esse é realmente o nome do quadrinho. Basicamente, a história dessa coisa é que a Arlequina peida na cara da galera. Vocês estão entendendo o sofrimento que eu passo todos os dias sendo fã dessa personagem, tendo que ler essas merdas? O pior é o textinho que fizeram pra anunciar esse estrume. Olha só essa parte. Aviso, não estamos brincando. Se você não suporta Pum, esta HQ não é pra você. E está perfeitamente ok, embora eu esteja julgando você. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você está me julgando por não gostar de peidos? Não era pra ser o contrário? Era pra eu estar te julgando. E vou, pelo amor de Deus, que ideia de merda é essa? Tem muita cara de que o indivíduo que fez essa história tem algum fetiche por puns ou algo do tipo. O pior pra mim não é nem a pessoa ter um gosto bizarro, e sim as inúmeras outras pessoas de dentro da empresa que olharam pra essa ideia e pensaram: nossa, isso é genial, tem que virar um quadrinho, vamos aprovar. Eu ainda não li essa história porque no momento que estou escrevendo isso ainda não lançou, mas eu tô pensando em ler e fazer um vídeo zoando essa pérola. O que vocês acham? Mas assim, eu quero deixar bem claro que eu não vejo problema nenhum em ter versões alternativas da personagem, contanto que não apaguem a original e finjam que ela nunca aconteceu. O meu problema é que, primeiro, tem que ser bem feito, né? Mas também a versão original tem que ser a principal. O que está acontecendo com a Arlequina é que a versão original está sendo considerada uma variante, enquanto a variante de verdade é colocada como a canônica no universo principal. Tem uma HQ que eu simplesmente amo, que chama Batman Cavaleiro Branco, e os personagens dessa história estão totalmente diferentes das versões originais. Mas eu não fiquei incomodada com isso, porque a história é muito boa e se passa em um universo alternativo. Aqui, a Arlequina vira uma detetive e ela conheceu o Coringa muito antes, quando ele ainda era Jack Napier. E acredite quando eu digo que isso muda simplesmente tudo. Mas eu gostei, é uma visão diferente, porém bem feita, e que não desrespeita a original. Ela tá lá, no seu universo separado, e tá tudo bem. Eu sinto um ar de arrogância tão grande nessas novas histórias, em querer fazer uma versão melhor para tentar desmerecer o trabalho original, acusando de estar datado, retrógrado, sendo que se não fosse por ele, essas novas obras nem existiriam. Estão tentando fazer isso com o Homem-Aranha também, com essa versão mais bobinha do personagem. Com o tempo, as pessoas vão começar a enxergar ele desse jeito e considerar as versões mais fiéis como variantes. Agora, todo mundo vai ver a Arlequina como essa versão aí. Essa é a porta de entrada para conhecer a personagem atualmente. Essa é a primeira impressão que o novo público vai ter dela. Entende o que eu quero dizer? Mas enfim, espero que lance novas produções legais com minha palhacinha favorita e que mais pessoas possam ver como a Arlequina de verdade é foda. É isso. Obrigada por me assistir até aqui e falou!